Oi, gente. Bom, nessa primeira videoaula, a gente vai começar a ver os primórdios, os pressupostos que embasaram a psicologia evolucionista. Nós teremos 3 videoaulas sobre esse tema. Nessas 3 videoaulas, o objetivo é que a gente entenda um pouco o cenário desse campo do conhecimento. Claro que nós não conseguiremos estudar exaustivamente todas as características desse campo de saber, mas é importante que a gente entenda a sua importância, a sua influência na psicologia, tendo em vista que nós teremos muitas perspectivas teóricas que vão utilizar dos conhecimentos da psicologia evolucionista nos seus estudos, como por exemplo a própria psicologia cognitiva e especialmente a neuropsicologia cognitiva, que vai utilizar bastante dos conceitos da psicologia evolucionista para estudar como é que os mecanismos psicológicos essencialmente humanos funcionam, mas tendo em vista, sendo baseados, sendo pautados nesses pressupostos, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender como é que as concepções evolucionistas são aplicadas aos comportamentos do homem e, ao mesmo tempo, sem perder de vista a conexão que o evolucionismo traz de todas as espécies. Então, essa é a grande proposta da psicologia evolucionista e a gente vai tentar entender um pouco ela nessas videoaulas. Bom, se a gente pensa em precursores, nos primórdios, nas primeiras indicações da abordagem evolucionista dentro da psicologia, a gente tem o destaque da etologia. A etologia é o estudo do comportamento de espécies animais por meio da observação detalhada, especialmente em ambiente natural. Ela tem como precursores o Konrad Lorenz e o Tinbergen, que são da zoologia, mas que realizaram estudos muito importantes na área da etologia, especialmente o Konrad Lorenz. Ele tem um estudo muito famoso sobre o imprinting de patos, que eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona, e que ele acaba sendo apropriado, ele acaba tendo uma aplicação em teorias psicológicas sobre a questão da vinculação afetiva entre parentes, entre os bebês e as mães e tudo mais. Então, o objetivo da etologia, especificamente direcionada aos animais, é de estudar o comportamento das espécies animais por meio da observação detalhada, especialmente em ambiente natural, para identificar padrões globais de comportamento. Então, a ideia é identificar o que é geral dos comportamentos, as explicações desses padrões de comportamento em cada espécie. Para a etologia, esses comportamentos eles vão ter um componente inato, instintivo e um componente aprendido. A gente poderia trazer essa ideia de padrões de comportamento para o behaviorismo e talvez tentar aproximar a etologia a isso, mas a verdade é que, embora eles considerem o componente aprendido, as características do ambiente, o peso é muito maior para a programação genética, para a parte instintiva, do que de fato para o componente aprendido. Nesse sentido, para eles, a aprendizagem ela vai ocorrer sobre esse padrão instintivo que é herdado, seja pelas características da espécie, seja pela história da filogênese da espécie. Então, o aprendizado ele ocorre sobre esse padrão filogenético e ele vai ser desencadeado por esse padrão filogenético e também vai colaborar para que esse padrão seja perpetuado como uma herança geral da espécie. O exemplo que eu vou dar é o do imprint de bebês patos, é um estudo clássico do Konrad Lorenz. Muito provavelmente vocês encontrarão esse estudo em talvez manuais de introdução à psicologia, ou até mesmo obras mais direcionadas para a parte de psicologia evolucionista ou para a parte de etologia do comportamento. É um estudo clássico. O que é que o Konrad Lorenz fez e identificou? Ele percebeu que existe um fenômeno que acontece quando os bebês patos nascem. Eu não tenho certeza se ele focou numa raça específica, tá? E que assim que eles nascem, há um contato visual e sonoro
dos bebês com a mãe, e esse contato visual e sonoro, ele cria um vínculo, de modo que sempre que esse mesmo som e que os mesmos movimentos, cheiro, enfim, é feita uma série de associações que fazem com que os bebês pato entendam que aquela criatura que realizou essa vinculação com eles é a mãe, é o objeto de proteção, de fidelidade, enfim. E aí o que é que o Conrad Lorenz fez para provar que não há uma, digamos assim, especificidade? Ele fez um experimento em que ele aprendeu a reproduzir os sons que são emitidos pela mãe pato, e ele emitiu esse som e ele apareceu em imagem imediatamente assim que os patos saíam dos ovos, um grupo de patos, de bebês pato. E esse vínculo que geralmente é criado entre a mãe pata e os filhotes foi criado com o Conrad Lorenz. Então a gente tem vídeos e fotos clássicos na internet, e vocês conseguem encontrar com facilidade, do Conrad Lorenz andando e os patinhos seguindo ele como eles geralmente seguem a mãe. E mesmo a mãe sendo apresentada posteriormente para esses patos, eles continuavam reconhecendo o Conrad Lorenz como sendo a sua figura de vinculação. Então, o que ele vai dizer é que essa interação que acontece assim que os bebês nascem é que ativa uma programação genética que informa aos bebês como eles devem se comportar com relação àquele indivíduo. Então, é nesse sentido que eles conseguem comprovar o padrão instintivo, que não que pode ser guiado por questões comportamentais e interações do ambiente, mas que ativam um gatilho, ativam uma modulação que é genética e que nasce com a espécie. Então, nesse sentido, é importante a gente dizer que os teóricos, quando eles realizam esse tipo de experimento na etologia e que vão trazer para a psicologia evolucionista, eles admitem que existem dois tipos de informação que vão influenciar nos padrões comportamentais, que é a filogenética, a informação filogenética que vem com a espécie, e a informação individual. Por essa razão, inclusive, é que o Conrad Lorenz conseguiu fazer o experimento que ele fez. Então, quando ele adapta o estímulo do ambiente a uma alteração na resposta do indivíduo, mas que essa alteração, esse comportamento, ele é guiado por um padrão filogenético. Tá? Então, essa é a grande distinção. Eles reconhecem esses dois tipos de informação, mas até mesmo as variações individuais e nos padrões comportamentais, elas são explicadas a partir de um padrão filogenético. Elas são explicadas dentro do arcabouço filogenético. Trazendo um pouco para a psicologia, não necessariamente para a psicologia, porque a gente ainda está numa abordagem etológica, mas que já traz para a aplicação desses estudos com seres humanos, a gente tem a teoria do apego do John Bowlby. Ela vai ser muito estudada em manuais de psicologia do desenvolvimento, porque ela acaba tendo tudo a ver com a análise de relações parentais, de relações afetivas, familiares e tudo mais. Mas o que o Bowlby propõe é que existe uma predisposição biológica que está na nossa filogênese, que tem origens evolucionistas e que explicam a formação do vínculo entre o bebê e os cuidadores. Mais ou menos na mesma ideia que o Conrad Lorenz faz com os patos, mas que o Bowlby já traz para uma realidade mais humana, mais específica do contexto dos seres humanos, com as particularidades da interação dos seres humanos. Então, ele está querendo dizer, inclusive, que é possível substituir a figura ideal de cuidado imediato do bebê, desde que ele tenha essa sensação de apego, essa compreensão de apego seguro. John Bowlby ele vai colocar o apego, que é esse vínculo que é formado entre o bebê e os seus cuidadores, como sendo algo que predispõe
outras características do desenvolvimento do indivíduo. Então, a maneira com que esse vínculo é estabelecido ou não entre o bebê e algumas figuras de cuidado impacta na maneira que essas experiências serão interpretadas pelo indivíduo, que as experiências posteriores serão interpretadas pelo indivíduo. Então, por exemplo, John Bowlby ele estabelece, salvo engano, são 3 ou 4 tipos de apego que podem ser estabelecidos entre o bebê e os seus cuidadores. É o apego seguro, o apego inseguro, o apego indiferenciado e, se eu não me engano, tem um outro tipo que eu posso pesquisar e trazer na nossa aula síncrona. E esses tipos de apego, eles são relacionados ao comportamento que os cuidadores têm em situações em que a criança precisa se sentir amparada. Então, por exemplo, uma criança que tem as suas necessidades biológicas prontamente atendidas, então se ela chora e vem alguém para ampará-la, alimentá-la, trocá-la, aquecê-la, etc., ela vai desenvolver um padrão de apego seguro, ou seja, dito de outra forma, de uma maneira mais simplista, é como se ela desenvolvesse um sentimento de segurança de que ela não está desamparada, de que as necessidades dela serão atendidas, de que o ambiente é seguro para ela. Então, em contrapartida, a criança que não tem essas necessidades atendidas vai desenvolver um padrão de apego inseguro e poderá desenvolver dificuldades de adaptação, medos excessivos, baixa autoestima. Então, veja que o vínculo inicial, esse padrão de apego, tem uma predisposição biológica, mas que ele impacta em comportamentos e em características que vão se desenvolver, que vão depender da informação individual, das características individuais daquele ser, daquele indivíduo, tá? E aí a gente tem também a influência do Darwin. O Darwin, embora ele seja anterior até mesmo a esses teóricos, ele é considerado um terceiro, digamos assim, pilar de inspiração, de base teórica da psicologia evolucionista. Então ele não é o único, né? Não significa que a psicologia evolucionista seja estritamente absorver os conceitos da teoria darwiniana para a psicologia, mas que existe uma influência muito forte da influência da psicologia, da influência de Darwin na psicologia, da biologia darwiniana. E o Darwin, ele começou a estudar a expressão emocional em animais não humanos e humanos. É nesse momento, é a partir desses estudos especificamente que o Darwin realizou, que ele se aproxima, ou que ele aproxima o conhecimento da biologia evolucionista da psicologia. Então, ao estudar a expressão emocional em animais não humanos e humanos, o Darwin começa a observar uma uniformidade na interpretação da expressão facial das emoções. Então, dadas as especificidades das características físicas de cada espécie, ele conseguiu observar que há um padrão de interpretação das emoções, seja pelas características físicas, ou seja, a linguagem corporal, seja por outras características que mandem a mensagem das emoções, mas especialmente com relação à uniformidade na expressão facial das emoções. E a gente consegue observar que, inclusive, isso é o primórdio dos estudos sobre reconhecimento de expressões faciais, que vai levar a uma série de outros conhecimentos, como, por exemplo, a interpretação da linguagem corporal em situações de mentira, em situações de ameaça, que vai ser apropriada até em outras áreas do conhecimento. Existe uma área de pesquisa dentro da criminologia que é sobre isso, sobre reconhecimento de expressões faciais, linguagem corporal, como identificar, por exemplo, no interrogatório, sinais de insegurança, de medo, de mentira, de raiva, informações que podem ser úteis nesse tipo de situação.
E, de certa forma, a ideia de que a interpretação das expressões faciais, a identificação correta das emoções que estão sendo oferecidas pelo outro, é uma informação necessária para a sobrevivência da espécie também. Tem um componente adaptativo muito forte nessa habilidade, digamos assim. E aí, junto com isso, vem talvez a maior contribuição do Darwin, digamos assim, a unanimidade, a revolução que Darwin causou na biologia, mudando até inclusive as teses de Lamarck sobre como é que as características iam se desenvolver. Eu vou enviar para vocês um vídeo curtinho sobre a diferença entre a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. É muito interessante a gente ver como é que Darwin revoluciona a ideia da biologia evolucionista a partir da lógica do ancestral comum. Então, o ancestral comum é a identificação de Darwin de que todas as espécies, por mais diferentes e especializadas que elas sejam, elas possuem em comum um único ancestral, que começou toda a mutação para gerar as espécies que nós temos hoje. Então, a hipótese do ancestral comum, ela é direcionada para a crença de que todas as espécies possuem um grau muito remoto de parentesco. Essa proposta, ela não vem só unificar as espécies, mas elas vêm para entender que os mecanismos muito básicos, muito primitivos, eles estão presentes em todas as espécies. Então, o que vai diferenciar as espécies é o quanto esses mecanismos vão sendo aplicados, modificados e aperfeiçoados a partir das demandas do ambiente. Então, a diferença das espécies, ela vem a partir desses aperfeiçoamentos desses mecanismos, mas todos, absolutamente todos, possuem um ancestral comum. Eu trouxe uma imagem para vocês encontram com facilidade se vocês pesquisarem, é a árvore evolutiva que Darwin propõe. Se vocês podem perceber nessa imagem, no canto esquerdo da tela de vocês, que é onde aparece o primeiro pontinho, a primeira molécula, digamos assim, que vai ser comum a todos. E aí vocês vejam que a proposta da árvore é no sentido de tentar mostrar que cada galho vai representar uma ramificação da espécie. Então é como se o ancestral comum fosse uma semente de uma única árvore e cada galho representa a especificação da espécie. Então a gente tem aqui o polvo, por exemplo, ele é uma ramificação que ele vai gerar várias outras ramificações. Então a gente consegue ver, por exemplo, o galinho do homem, ele é aqui de baixo para cima o segundo, ele é muito próximo dos primatas, ele vem inclusive da mesma ramificação, há uma pequena mudança que diferencia os primatas dos homens. Mas se você pegar, por exemplo, os peixes, o tubarão, ele está bem distante no galho dos homens em relação na proximidade nas ramificações. Então ele se aproxima muito mais de um polvo e muito menos dos homens. O mesmo acontece com os aracnídeos. Os aracnídeos, eles se aproximam muito mais das aves, que estão bem próximas nos galhos aqui, do que do homem, do que dos dinossauros e do que das plantas, tá? Então, essa árvore, ela vem mostrar como é que... Mas vejam que se você fizer o caminho de volta, se você pegar aqui o homem na pontinha do galho e você for fazendo o caminho de volta, você vai chegar no mesmo ponto de origem, que é o ancestral comum. Então eu trouxe uma outra gravura colorida, bem mais complexa, em que você pode ver aqui no pontinho, na parte de baixo, você tem a origem da vida, então seria um ancestral comum, o começo de tudo. E aí vocês conseguem ver a partir das cores, das diferentes ramificações, como é que a gente consegue ver as diferenças e as proximidades entre as espécies. Então, se você for para o lado direito,
no ramo verde, você vai ir caminhando para as plantas e elas vão chegar até onde a gente chega nas flores. Se você ver um pouquinho depois, eles já vão ramificar para onde a gente vai ter os cogumelos, e dos cogumelos a gente vai ter uma outra ramificação onde vai começar outros tipos de características. Tá muito pequenininho, eu vou ver se eu consigo trazer essa imagem para vocês na aula síncrona, para que eu possa dar o zoom nessa imagem e a gente conseguir observar o que está nessas janelinhas. Mas vejam, por exemplo, que o que vai dar a ramificação rosa, que vai chegar para os peixes, tem aqui o canguru subindo, os ratos, até a gente chegar, por exemplo, no coa, eu não sei que animal é esse, é um esquilo talvez. Aí daqui a gente já tem uma ramificação para o coelho, para os macacos, que vai chegar na ramificação do homem. Se a gente desce um pouco, as tartarugas vão se ramificar para que a gente tenha os mamíferos aqui, o leão, o urso. Então veja como eles se aproximam dos macacos, que se aproximam dos homens. Mas se você pegar o polo esquerdo da figura, você vai ver que, por exemplo, os polvos, os moluscos, os animais marinhos e até mesmo o elefante, ele tem uma diferença até chegar no homem. Então significa que ele tem mais diferenças nas características adaptativas, nas características filogenéticas, e por isso eles se afastam na ramificação que existe das espécies, enquanto que os que estiverem mais próximos são os que têm mais proximidades na programação filogenética. Então, essa é uma maneira muito interessante da gente ver quais espécies mais se assemelham à nossa espécie, no caso o Homo sapiens, e quais espécies se distanciam. Mas é muito interessante, se vocês fizerem o caminho de volta de qualquer ramificação, todas elas vão voltar e vão culminar num ponto de origem comum. Essa é a ideia do ancestral comum de Darwin. Aquela imagem que é muito característica, muito difundida do macaco e aí vai subindo até chegar no homem andando, ela é uma imagem, na verdade, equivocada. Se vocês observarem, não é que o homem venha dos macacos, então o primeiro ancestral, surgiu o macaco e aí houve uma mutação e surgiu o homem. Não é exatamente assim que acontece, mas que o macaco e o homem, os primatas e o homem, têm muitas semelhanças filogenéticas. E até por isso, a psicologia evolucionista vai realizar muitos estudos com macacos. A gente tem, por exemplo, o Franz de Waal, é um teórico específico que trabalha especificamente sobre empatia e também outros afetos morais a partir de uma perspectiva da psicologia evolucionista. E é muito interessante os estudos que ele faz com primatas, que mostram tantas características afetivas que são muito parecidas com a do homem, muito parecidas na maneira de se desenvolver. Isso porque elas fazem parte de um mecanismo biológico, muito mais biológico do que social, o que faz com que seja muito parecido o fenômeno, o processo em primatas e em humanos. Se a gente pega características mais essencialmente humanas, como por exemplo a linguagem, fica um pouco mais difícil fazer esse paralelo, por exemplo, com os primatas. Um dos vídeos que vocês vão assistir no Netflix para poder fazer a atividade, a resenha crítica, vai mostrar justamente isso. Vai falar justamente sobre esse tipo de relação. Então eu não vou me deter muito aqui, mas a gente pode comentar, depois que vocês assistirem o vídeo do Netflix, como é que essa relação ela se apresenta, tá? Sendo assim, o conceito de adaptação biológica, ele é essencial, inclusive para a gente entender, vocês vão conseguir observar, especialmente quando eu ampliar, que tem determinados momentos da figura que vocês vão ter um ezinho. Aí tem aqui na legenda que significa extinção. Então existem espécies que elas caminham durante um determinado momento na trajetória evolutiva e em determinado momento elas são extintas. Aqui eu não estou falando da extinção provocada pelo homem, tá? Eu estou falando da extinção provocada pela questão da adaptação
da seleção natural, certo? A extinção provocada pelo homem, ela vai ser uma intercorrência mais contemporânea e uma consequência da sociedade pós-moderna. Mas existem também extinções que são causadas pela seleção natural. Essas extinções que são causadas pela seleção natural, elas são uma resposta ao mecanismo de adaptação biológica. Então, o que o Darwin também vai dizer é que toda essa ramificação, todas as características que levam a essa ramificação, são as características que são necessárias para a sobrevivência daquela espécie e dependem das características específicas daquela espécie. Então, a adaptação biológica é um processo muito lento, gradual e cumulativo, que vai ocorrer durante a seleção natural. Especificamente com relação aos seres humanos, as características que serão do interesse da psicologia evolutiva, essa adaptação biológica ela vai acontecer nesse período pré-histórico, na fase hominínia, que é o momento em que a gente vai começar a ter as características do Homo sapiens que a gente tem hoje. Então, os estudos mostram que o período neolítico, e aí se vocês tiverem interesse, quiserem rememorar o que é que aconteceu em cada período desse, deem uma pesquisada na internet, eu posso trazer algum tipo de informação também na aula síncrona de vocês sobre isso, tá? O período neolítico, ele é o período em que começa a haver uma mudança, uma transição do nomadismo para o sedentarismo, uma transição gradual. Ainda não é o momento em que há exclusivamente o sedentarismo, mas o período neolítico, a partir do surgimento do sedentarismo, das técnicas de agricultura, ou seja, a partir do momento que os homens começam a aprender a plantar, então a fonte de alimento não é mais apenas a caça, começam a surgir os agrupamentos humanos, ou seja, eles começam ao invés de caçarem e de viverem isolados, eles começam a se agrupar em grupos que são úteis para a sobrevivência. Então, começam a surgir as pequenas comunidades. Isso gera mudanças significativas no padrão de comportamento da espécie. Então, por exemplo, a partir do momento que eu passo a ter outras fontes de obtenção de alimento, eu preciso desenvolver capacidades cognitivas e físicas diferentes ou mais específicas do que as que eu precisava quando minha fonte de alimento era exclusivamente pela caça. Então, requer, por exemplo, muito mais força física, velocidade, energia para você caçar do que para você plantar, mas ao mesmo tempo requer determinadas habilidades manuais e conhecimentos que você não precisava ter quando você ia caçar. Então, essas mudanças, que são mudanças que surgem para a demanda da sobrevivência, tá? Então, não é que vem ao acaso, do nada alguém resolveu viver em agrupamento. Começa-se a perceber que, por exemplo, os perigos passam a ser muito mais complexos. Então, se você vive em grupo e esse grupo se autoprotege, é muito mais gente, por exemplo, para enfrentar um animal ou até mesmo para enfrentar um outro grupo de pessoas que queiram roubar, pegar seus alimentos. Em grupo você tem um elemento protetivo, você tem uma capacidade de garantir essa segurança muito maior. Sem falar que a procriação também gera determinados agrupamentos, no sentido de que quando você tem filhos, você precisa ter um espaço protegido para você garantir a proteção daquela espécie, daquela criança, enquanto ela ainda não for capaz de se proteger sozinha. Então, todas essas demandas passam a ter, a partir do momento que o homem começa a desenvolver utensílios de alimentação. Então, isso também passa a modificar a maneira com que ele vai interagir com o mundo. Isso provoca, é o que a gente vai ver na nossa segunda videoaula, a parte da modularidade da mente. Isso vai provocar mudanças na organização cerebral desse indivíduo, e essas mudanças nessa organização cerebral vão promover essas ramificações, essas especializações de cada espécie, tá? Então, a gente tem esse período como um período crítico, digamos assim, como um período chave para identificar as mudanças nos padrões de comportamento e nos padrões cognitivos, que serão o foco da psicologia evolucionista contemporânea. Então, eles vão tentar explicar comportamentos atuais a partir dessa trajetória
da herança das espécies. Sendo assim, a psicologia evolucionista, ela vai aparecer num momento muito específico, ela vai ganhar visibilidade, não diria nem que ela vai aparecer, mas ela vai ganhar visibilidade num momento muito específico da história da psicologia, que é o momento em que o paradigma empirista, ambientalista, o behaviorismo, está decaindo no seu predomínio. Então começam a surgir contestações de outras áreas do conhecimento à maneira que o behaviorismo apresentava a psicologia, como por exemplo o Noam Chomsky, que embora não seja um psicólogo evolucionista, ele é um linguista, mas ele trabalha nessa ideia evolucionista também, de que existem mecanismos evolutivos que levam ao aparato da linguagem que nós temos hoje, mesmo sendo algo muito específico do homem. A linguagem falada da maneira que a gente utiliza, ele vai trazer mecanismos evolutivos que explicam essa especialização, e aí ele vai contestar muito a visão do behaviorismo a respeito do comportamento, da linguagem como um comportamento verbal que obedeceria às mesmas leis de condicionamento dos comportamentos observáveis, e o Chomsky vai mostrar que não. E aí a ideia do mecanismo de aquisição da linguagem que ele vai trazer vai quebrar muito essa ideia e vai trazer vai emergir conhecimentos que permitiram o surgimento, a ênfase, o crescimento da psicologia evolucionista. Então ela vem como uma reação ao paradigma ambientalista, behaviorista, watsoniano, skinneriano, e ela se preocupa com o que os antepassados do homem teriam deixado como herança biológica sobre o funcionamento mental. Então a psicologia evolucionista, eu acho que vai muito também da discussão da nossa primeira aula sobre matrizes, ela vai estar preocupada com aquele conceito de conduta que vai para além de comportamentos observáveis, tem a ver com comportamentos observáveis, mas que esses comportamentos observáveis eles serão explicados a partir do funcionamento mental que explica esses comportamentos. E esse funcionamento mental, ele é explicado a partir da herança biológica. Então, eles buscam investigar o que eles chamam de unidade psíquica da humanidade, então encontrar essa unidade psíquica, e a psicologia evolucionista vai trabalhar com hipóteses e pressupostos. A hipótese é de que existem diversos órgãos mentais que constituem a mente humana, que são típicos da espécie. Então, eles vão dizer que existem mecanismos cognitivos e emocionais universais que vão constituir o que eles chamam de natureza humana. Então, eles vão tentar diferenciar as características específicas do funcionamento cognitivo mental dos seres humanos, dentro do que eles vão chamar de natureza humana, a partir desses mecanismos. Esses mecanismos têm uma fonte hereditária, uma fonte evolutiva. Então, eles surgem no processo da evolução da espécie. E eles seriam comuns a todos os seres humanos. Seriam os mecanismos explicativos do funcionamento mental, da unidade psíquica da humanidade. Então, eles estariam presentes em todos os indivíduos da espécie humana. Tá? Então, esses mecanismos eles vão ter a função de detectar e codificar informações associadas a problemas que são relacionados à sobrevivência individual e da reprodução. Então, em todas as espécies existem mecanismos que detectam e codificam sinais de ameaça à sobrevivência, né? A gente viu que o princípio básico da árvore das espécies é a adaptação. Para que o indivíduo se adapte, ele precisa garantir a sua sobrevivência. Então, os mecanismos adaptativos, eles atendem à função de garantir a sobrevivência da espécie. Sendo assim, é preciso que o animal, seja humano, seja não humano, tenha recursos para identificar possíveis ameaças a essa sobrevivência e também potenciais de sobrevivência. Então, ele precisa ser capaz de identificar o que é útil para a sua sobrevivência e o que ameaça a sua sobrevivência. No caso específico da espécie humana, o homem teria mecanismos mentais, cognitivos, que tenham essa função de detectar e codificar essas informações. Especificamente no caso da espécie humana, essas informações não serão mais
apenas físicas, no sentido de ver um animal grande, ou fogo, frio, como é que eu garanto a sobrevivência física, mas vai buscar uma adaptação que é uma adaptação cognitiva também. E essa é a grande sacada da psicologia evolucionista. Eles vão aplicar, ver como é que esses mecanismos que em outras espécies são primitivos e voltados para questões físicas vão se adaptar num universo cognitivo que é exclusivo da espécie humana, ou quase que exclusivo da espécie humana. Então, esses mecanismos, eles também serão mecanismos que vão orientar a tomada de decisão. Partindo do pressuposto de que a conduta humana envolve uma série de tomadas de decisão o tempo inteiro, esses mecanismos eles também vão orientar a tomada de decisão para que o homem escolha, entre aspas, embora não seja sempre uma escolha consciente, quais os comportamentos ele vai adotar para garantir a sua sobrevivência. Então, eles evoluem sob um contexto social determinado, é aqui em que a gente vê a especificidade. Então, embora a psicologia evolucionista vá trazer um mecanismo universal, o funcionamento desse mecanismo, como ele vai orientar a tomada de decisão, vai ter um elemento contextual. Essas capacidades serão delimitadas para esses contextos e os diferentes contextos podem produzir mudanças nas maneiras de tomar decisão. Então, é nesse momento que a psicologia evolucionista vai ser capaz, por exemplo, de explicar por que a agressividade, que era uma característica evolutiva necessária para a sobrevivência da espécie, para defender a espécie, passa a ser um mecanismo de tomada de decisão para situações em que, por exemplo, a agressividade não é mais adequada, ou que o excesso de agressividade vai aparecer, ou que as respostas agressivas vão ser descontextualizadas e muitas vezes até mesmo atender ao objetivo contrário da sobrevivência da espécie, se a gente pensa em automutilação, por exemplo. Então, eles vão tentar explicar como esses mecanismos, a partir do momento que são aplicados em determinados contextos, passam a não ter, por exemplo, não apenas isso, mas uma das maneiras de estudar é por que determinados mecanismos passam a não ser mais tão adaptativos, porém eles continuam sendo perpetuados pela espécie. Que funcionamento é esse que faz com que a agressividade excessiva deixe de ser adaptativa para a espécie, mas continua por alguma razão sendo perpetuada como uma resposta evolutiva? Então veja que é complexo, é uma área de estudos extremamente complexa. Não é apenas a aplicação da biologia darwiniana e querer explicar todos os comportamentos humanos colocando na mesma caixa das outras espécies e dizer que tudo é o mesmo mecanismo. Não, ele vai tentar identificar os mecanismos comuns que são da ancestralidade, mas ele também vai se preocupar com as especificidades da situação da espécie humana. Sendo assim, a psicologia evolucionista ela implica numa reconceitualização da psicologia mais tradicional, na busca de uma melhor compreensão de como esse indivíduo tão complexo e tão variado biologicamente, que é a nossa espécie, vai evoluir. Como é que essa evolução vai acontecer, inclusive tentar entender como é que a gente pode promover uma evolução daqui para frente para a preservação da nossa espécie de maneira mais satisfatória. E essa variedade vai acontecer ao longo da filogenia da nossa espécie, ao mesmo tempo que também busca entender a evolução sociocultural e os processos ontogenéticos de individualização. Então, a psicologia evolucionista está longe de ser uma abordagem exclusivamente generalista. Ela vai ter uma pegada generalista pela ideia da ancestralidade, mas ela vai ter também um aspecto interacionista essencial e que às vezes passa despercebido quando algumas pessoas pensam no que seria uma psicologia evolucionista. Parece um pouco improvável que algo que defenda um princípio darwiniano de ancestralidade comum também seja interacionista, mas o é. E a própria teoria do Darwin é extremamente interacionista. O conceito de seleção natural, por mais que a gente tenha o nome de natural não tem nada, ou tem muito pouco. Vai haver uma seleção natural, mas a gente tem, eu inclusive trouxe esse conceito na disciplina do semestre passado e foi um pouco polêmico,
eu trouxe o conceito de seleção social. O que é que eu quero dizer com seleção social? É quando a seleção das características que serão perpetuadas pela espécie, ela depende muito mais de uma influência social do que de uma influência natural no sentido de garantir a sobrevivência física da espécie. Então, a explicação para a manutenção de determinados mecanismos seria muito mais social do que, de fato, biológica. Então, essa diferenciação é muito importante a gente ter em mente para entender como a psicologia evolucionista vai tentar explicar eventos tão específicos, por exemplo, da nossa sociedade contemporânea, como padrões de consumo, transtornos psicológicos, transtornos de personalidade ou transtornos de outra natureza, comportamentos como violência doméstica, comportamentos como relacionamentos abusivos, comportamentos como estupro, machismo, preconceito racial. A psicologia evolucionista, ela tenta explicar todos esses fenômenos que são extremamente atuais, mas que ela vai mostrar que tem um resquíciozinho lá na nossa ancestralidade e que o homem talvez esteja utilizando esses mecanismos que antes tinham uma função de maneira equivocada. Muito porque também a nossa programação vem de um momento histórico da espécie em que era necessário garantir muito mais a sobrevivência física do que hoje. Hoje as nossas necessidades, elas são outras e é preciso que a nossa espécie se adapte em termos de mecanismos também filogenéticos para essas necessidades atuais da sociedade pós-moderna. Então é difícil pensar que comportamentos que são característicos dessa sociedade pós-moderna sejam explicados por uma programação que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás. Mas no momento é o que a ciência tem mostrado como sendo a explicação mais plausível nessa direção, certo? Na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai ver um pouco das características da psicologia evolucionista, vai tentar entender um conceito-chave que é a principal conexão, gravem isso, porque isso vai ser visto mais pra frente, a principal conexão da psicologia evolucionista quando a gente for estudar psicologia cognitiva, especialmente neuropsicologia, é o conceito de modularidade da mente organizada em módulos mentais. E é isso que a gente vai tentar ver na nossa próxima videoaula, certo? Então, anotem as dúvidas, comentários lá no nosso fórum permanente para que a nossa aula síncrona possa andar no sentido de fechar, amarrar um pouco essa parte inicial para que a gente possa seguir para a ideia de modularidade da mente, certo? Como eu vou indicar o vídeo do Netflix que tem muito a ver com essa parte inicial, nós também podemos utilizar um pouco disso na nossa discussão, na nossa aula síncrona, certo? Então, acompanhem as postagens e a gente se vê nos próximos vídeos e nas nossas próximas aulas.